boa tarde. Tudo bem, irmãos? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode tomar seu assento, fique à vontade na presença de Deus. Vamos dar continuidade, a esse grande propósito que nós estamos manifestando o poder de Deus através desse propósito, transformando água em vinho. Há uma transformação de Deus para a sua vida, amém? Há uma transformação de Deus para o seu casamento, para os seus filhos. Há uma transformação, mas nós precisamos entender que a transformação ela traz para nós algumas coisas que trazem um certo peso, e esse peso pode ser tanto positivo quanto negativo. Por quê? Quando nós não queremos nos render àquilo que Deus nos ensina, nós começamos a sofrer. Então nós precisamos acatar a palavra de Deus, como diz um ditado popular, ao pé da letra, em cima daquilo que é ensinado, para que a bênção de Deus se manifeste nas nossas vidas, amém? Vamos abrir Filipenses, vamos conosco lá, a carta de Filipos, Foi o apóstolo Paulo que direcionou essa carta para a igreja de Filipos, a carta de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3, Filipenses 2, versículo 3, quem está em casa vai assistir, quem estiver assistindo pelo celular, pelo smartphone, pelo computador, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, você vai conseguir ver na sua tela. Quem está aqui na igreja, se você não tiver Bíblia, vai passar para você aqui no monitor, para você acompanhar, amém, gente? Graças a Deus. Todos colocaram o nome de vocês no papelzinho para colocar aqui dentro do vaso? Todos colocaram? Quem não tiver, é só pedir que os obreiros levam para você, colocar o nome dos seus familiares, aí você vai colocar no vaso aqui, representando a transformação, amém? Graças a Deus. Como eu tenho falado, você traz a tristeza e leva a alegria para a tua casa, diga amém. Amém? Você traz tudo aquilo que tem de tristeza na tua casa, no ambiente familiar, e leva para a sua casa a restauração, leva alegria, leva prosperidade, leva a paz para a sua casa, e a bênção de Deus vai se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Quem achou, diga achei. Filipenses 2, versículo 3, posso ler? Já está na tela? Isso aí, vamos lá. Nada façais por contenda ou por vanglória. Para na vírgula e olha para o pastor. Nós não podemos, isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem. Nada pode ser feito para que venha ter contenda. Vocês sabem o que significa contenda? De manhã eu perguntei, algumas pessoas não sabiam. Contenda é quando uma pessoa gosta de fazer briga. Você já viu gente dentro de casa querendo fazer briga? Já viu na tua casa? A pessoa acorda de manhã e ela quer brigar com todo mundo a todo preço. Já viu isso na sua casa, no meio do seu ambiente familiar? Já viu? Pastor, tem dias que é difícil lidar com meu marido, tem dias que é difícil lidar com a minha esposa. Por quê? Por causa que aquela pessoa, ela levantou para ter contenda, ela quer uma briga de qualquer jeito. Então a Bíblia fala, nunca faça nada para você levantar uma contenda, ou então até pior, não faça nada para trazer a glória para quem? Para quem? Para si mesmo. Não faça nada para arrumar brigas, mas também não faça nada para que fazer você crescer, para você estar melhor. Vamos entender o seguinte, eu vou explicar 2 pontos positivos aqui para a gente. Primeira semana nós aprendemos que Jesus, ele precisa estar em primeiro lugar, para que ele, tendo a autoridade, sendo o dono da festa, ele então venha transformar água em vinho. Quando Maria entendeu que Jesus precisava de tudo que ele falasse, as pessoas fizessem, a Maria logo disse, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Gente, tudo que Jesus pedir, façam, porque ele sabe o que tem que ser feito, amém? Então tudo que tem que ser feito, deve ser direcionado pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Então nós temos que ter o nosso coração convicto, que estamos na direção de Deus. Agora olha para o pastor e vamos fazer o seguinte, já tenho ensinado isso há 2 semanas atrás, então vai ser mais fácil para quem já estava. Quem está chegando agora é a pergunta que eu fiz há 2 semanas atrás. Você está fazendo tudo o que Jesus diz? Você está fazendo tudo que diz acordo com a palavra? Tudo que Jesus ensina para você, você tem feito? Pastor, tudo que o Senhor tem pregado, tenho aplicado, tenho praticado dessa forma. Essa semana nós estamos na consagração, esperando agora chegar o domingo de Santa Ceia. Quem está na consagração também? Pastor, estou me consagrando, estou aqui buscando, estamos jejuando, estamos nos esforçando para ter mais de Deus em nossa vida. E eu digo para você, quando Maria descobriu que
precisava Jesus ser o dono da festa. Lembra-se que convidado, ele só recebe aquilo que põe na mesa. Amém, gente? Jesus pode ser só um convidado? Não, ele tem que habitar, ele tem que morar. Você tem que deixar ele seguir, dar as rédeas. Ele tem que direcionar o que deve ser feito. Como convidado, ele só chega, senta e vai embora a hora que você manda. Quem entendeu, diga amém. Na segunda semana nós falamos da questão da transformação. Para a gente levar a transformação para casa, quem tem que ser transformado? Eu. A primeira coisa que tem que acontecer para a transformação da minha casa é eu ser transformado. Não adianta eu querer transformar minha família, meu marido, meus filhos, meus irmãos, se eu sou uma pessoa que ainda tenho práticas do passado. Nós não podemos ficar vivendo das práticas antigas. Amém? Certo? Agora aqui em Filipenses, a terceira parte que eu queria que você entendesse desse propósito é: se nós não formos humildes, preste atenção, vou falar, humildade não é roupa velha, humildade não é saber ler nem escrever direito. Amém, gente? Isso não é humildade. Humildade é você ter o caráter de entender que você também falha. Diga comigo assim: eu também falho, eu também erro. Fala forte: eu também erro. Então a humildade que Deus quer de nós é que a gente reconheça que nós também temos falhas, porque é muito fácil você se transformar. Preste atenção que eu vou falar. Hoje nós vivemos em novidade de vida. O que é novidade de vida? Quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos, então descemos as águas, somos batizados, então passamos a viver como uma nova criatura. Até aí tudo certo, fácil, legal. Mas quando somos transformados, lembra que o pastor pregava semana passada? Uma pessoa transformada, ela muda as suas atitudes, ela muda o jeito de falar, ela muda os ambientes que ela convivia, agora já não convive mais. É uma pessoa transformada, uma pessoa que já não anda segundo o curso do mundo, segundo o mundo leva a gente. Agora nós andamos segundo a palavra de Deus. Então agora vamos entender, preste atenção. Já reconheci quem é Jesus, é só Ele que tem autoridade para fazer tudo, amém? Segundo, Ele me transformou, diga graças a Deus. Ele me transformou. Agora vem o terceiro passo. Quando nós somos transformados, você pode falar comigo assim, ó: eu não posso ser orgulhoso. Quem entendeu já o fio da meada vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Quando a gente é transformado, a gente quer achar-se melhor do que os outros. A gente quer achar que então a partir de agora que eu sou de Jesus, vou dar um exemplo. Olha para o pastor está dando uma ministração poderosa. Quando você tem Jesus no seu coração, você se torna uma pessoa diferente, você começa a agir diferente. Só que se nós não tomarmos um cuidado, vai crescer uma coisinha no seu coração chamado orgulho. E esse orgulho vai fazer que muitos de nós venhamos falhar na missão de levar a nossa família transformada até a presença de Deus. Que missão é essa, pastor? A missão que você recebeu o dia que você nasceu nesse mundo. O dia que Deus colocou você aqui, você já recebeu a missão de levar a palavra de Deus a toda criatura. Desde o dia que você aceitou Jesus, essa missão então está incumbida a tua vida. Não há como voltar atrás. O Senhor diz na palavra dele que aquele que retrocede, a alma do Senhor não tem prazer naquele que volta atrás. Você vai voltar atrás? Então eu preciso aprender a lidar com o orgulho? Sim ou não? Eu preciso aprender a lidar com isso, porque isso é uma coisa que não pode ficar em mim. Eu não posso mais permitir isso no meu coração. Agora eu pergunto para você: você conhece pessoas orgulhosas? Faz assim, balança, quero ver. Você conhece? Pergunto para você: o orgulhoso, ele consegue reconhecer que é orgulhoso? Então, preste atenção. Se você é orgulhoso, você vai falar: eu não sou orgulhoso. Você já é orgulhoso. Você está entendendo? Então eu vou explicar para você, já pela palavra, tudo vai se discernindo e vai abrindo o nosso entendimento. Quando uma pessoa é orgulhosa, ela não consegue discernir que ela é. Ela não consegue interpretar que ela é orgulhosa, ela não consegue perceber que ela está sendo orgulhosa. Então a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes nós temos o conhecimento de Deus, porém nós achamos que esse conhecimento nos faz melhor do que outras pessoas. Agora eu vou para o exemplo de hoje. Das outras 2 semanas já expliquei, e agora eu vou dar esse exemplo para você. Quando você
conheceu Jesus, Jesus foi dando para você ensinamentos, palavra, que foi crescendo no teu coração alegria, foi ou não foi? Pastor, quando eu conheci Jesus de verdade, quando eu fiquei sabendo o que o Evangelho, o que as boas novas fazem conosco, eu entendi a razão do meu viver. Quem entendeu que você não veio para sofrer, você não veio para ter uma família perdida, você veio a esse mundo para ser uma pessoa bem sucedida, para ter um casamento bem sucedido, você veio nesse mundo para ter um filho bem sucedido, uma filha bem sucedida, enfim, você não veio para ser uma pessoa chamada zero à esquerda, você veio para dar vida, e ter vida também de abundância, em todos os sentidos. Vida de abundância não é só você ter regalias na vida financeira, mas é você ter paz e olhar. Não sei se vocês fazem isso, mas eu, quando estou na minha casa, eu tenho prazer de falar isso, eu falo isso com muita alegria. Eu chego na minha casa, eu contemplo a minha família, a minha esposa, os meus filhos, eu falo, puxa vida, como Deus é bom comigo, como Deus é bom, porque hoje eu tenho uma família, em outro tempo eu não tinha uma família. Alguns dias atrás aqui, o pastor trouxe uma mensagem, até está salva no YouTube, se alguém quiser assistir. Nós não podemos ter um ajuntamento de pessoas, porque um ajuntamento de pessoas parece uma família, mas não é. Uma família divide, uma família vive junto, amém, gente? Pastor, é o que eu vim fazer hoje. Eu vim aqui porque eu quero ter uma família. Eu não quero ter só um marido que me ajuda a pagar as contas, não quero ter só uma esposa que me ajuda a cuidar da casa, não. Eu quero ter uma família, eu quero ter prazer de estar na minha casa, amém? Eu quero ter prazer, eu quero ter alegria, eu quero vir com a minha família para a igreja, louvar a Deus. Vocês estão felizes, gente? Então fale amém, isso é para você, tome posse do que é para a sua vida, acredite no poder de Deus. Então, quando a gente entende no nosso coração que existe uma certa soberba, um certo orgulho, porque é aquela questão, talvez você não esteja bem, o pastor pergunta, irmão, como você está? Está tudo bem com você? A resposta de bate-pronto, o que é? Responda para mim, por favor. Eu pergunto, tudo bem com você? E você fala o quê? Está tudo bem, só que por dentro você está bem? Então entenda bem, o pastor é o que da igreja? Os irmãos que estão aqui conhecem, aqueles que estão aprendendo agora. A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja, é aquela pessoa que vai encaminhar a pessoa que vai trazer uma palavra, que vai alertar a pessoa, ou até mesmo conduzir essa pessoa a um acerto, porque aquilo que ela está fazendo está levando ela para um erro, sem ela perceber. Então entendemos nós que nós precisamos então de alguém acima de mim me ensinando. Diga graças a Deus. Como assim alguém acima de mim? Não que nós somos diferentes ou melhores do que alguém, mas nós precisamos entender a hierarquia de Deus. O que significa hierarquia? Posições, quem está primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Você entende isso? Então vamos entender o seguinte, Jesus um dia disse em João 8:28, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, eu vou deixar marcado a minha Bíblia, você marca a sua também, João capítulo 8, versículo 28, diz assim, João 8, capítulo 8, versículo 28, diz assim, disse-lhe pois Jesus, quando levardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O que eu posso dizer para vocês a respeito disso aqui? Jesus, mesmo sendo Deus, Ele destituiu-se, Ele deixou a glória dEle e veio para essa terra como que, gente? Como homem. Ele não quis usar o nome de Deus, ele não quis usar Deus, eu não sou um Deus na terra, não, ele disse, eu vim aqui para cumprir a vontade do Pai, ou seja, ele já estava dizendo, eu preciso fazer a vontade daquele que é maior do que eu. Você entende o que eu estou falando? Quando a gente não acata a autoridade daquele que é maior do que a gente, nós estamos automaticamente dizendo assim, eu faço do meu jeito, porque assim eu acho melhor, porque eu não gosto que seja daquele jeito, porque eu gosto que as coisas sejam feitas do meu jeito. Conhece gente assim? Conhece ou não? Então Jesus está dizendo o quê? Eu vim para fazer o que o Pai manda, não o que eu quero. Quem lembra de Jesus no Getsemane, ele orando e falava assim, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Quem lembra disso? Então logo nós entendemos que ele estava expressando o lado humano de Jesus, o lado homem de Jesus. Ele queria sofrer?
Jesus sabia que ia ter aperto, ia ter dor, sabia ou não sabia? Ele sabia, por isso ele estava ali: Senhor, eu não quero passar por isso, mas seja feita a tua vontade. Então agora tudo volta lá no livro de João 2, que a gente acabou começando há 2 semanas atrás. Maria conseguiu entender que ela não tinha poder para trazer alegria para aquela casa, diga amém. Ela disse: quem pode fazer isso Quem pode fazer isso, gente? Jesus. Então entendemos nós, irmão, que quando somos soberbos, quando somos orgulhosos, nós não permitimos Deus agir, nós agimos do nosso... Quem está entendendo agora? Você entendeu? Então a família não pode ser conduzida, ou uma pessoa não conseguirá levar Jesus para sua casa, enquanto ela estiver com um coração orgulhoso. Enquanto a gente, mas pastor, eu não sou orgulhoso, eu sou uma pessoa bacana, pastor, eu vou dizer para você, meu irmão, que é muito difícil uma pessoa que cresce com Deus não tornar-se orgulhosa, porque ela acha que por exemplo, vamos pensar o seguinte: quando a gente conhece Jesus, a gente muitas vezes está perdido, está vivendo uma vida errada, conhece Jesus, muita coisa muda, a gente prospera, a gente alcança milagres, nós começamos a crescer na vida, aprendemos a palavra, crescemos da sabedoria, amém? E isso faz com que a gente comece a fazer o que, gente? Aquele olhar por cima assim, né? Não tem aquela pessoa que olha assim, ó, de cima para baixo. Não é por causa que a pessoa é mais alta, mas é aquela pessoa que é altiva. Sabe aquela pessoa que ela se acha melhor que os outros? Antigamente na escola falava assim, né? Não sei se alguém já ouviu falar isso, né? Se acha a última bolacha do pacote. Tem pessoas que se acham a última bolacha do pacote. Tem pessoas que se acham mais crente do que o irmão. Fala para o irmão assim, ó: eu sou mais crente que você. Fale para ele aí. O que você acha que ele vai falar? Ah, pastor, me afrontou aqui agora, hein? Falou que é mais crente que eu. Eu sou mais de Deus que você. Seja sincero, do fundo do teu coração. Do fundo do teu coração. Seja sincero. Claro que você pode falar da boca para fora, mas eu queria que você pensasse na tua resposta agora, né? Gente, numa briga, você já teve discussão em casa? Todo mundo santo. Já teve ou não? Ô pastor, não queria, mas já tivemos. Na discussão, você quer perder a discussão ou você quer ganhar? Mesmo quando você está errado? Mesmo quando você está errado, você quer ganhar ou não quer? Isso chama-se o que, gente? Orgulho. Você quer bater de frente com uma coisa que você está errado. Você quer brigar numa coisa que você não está certo. Isso chama-se orgulho. Você entende que esse negocinho fica escondido no coração sem ninguém perceber? Não, pastor, eu não sou orgulhoso. Capaz. A pessoa precisa de uma oração, ela precisa de uma direção do pastor, mas ela não procura ajuda. É orgulhoso. É orgulhoso a pessoa que precisa, mas não recorre à ajuda de Deus. É orgulhosa. Não, pastor, eu já tenho Deus o suficiente. A Bíblia fala, preste atenção, a Bíblia fala que o anjo da igreja tem a tua bênção. A tua bênção, você que é membro dessa igreja aqui: pastor, a minha bênção está na sua mão, então eu vou recorrer. Pastor, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Pastor não é Deus, mas existe uma hierarquia que eu preciso entender, espiritual, e essa hierarquia faz com que você venha até o sacerdote. Quem está entendendo, amém? Eu preciso ter essa hierarquia, eu preciso aprender. Espera aí, o pastor pode me abençoar, o pastor pode me dar uma direção na palavra de Deus? Então eu vou. Claro que quem lembra de Moisés, quando Moisés saiu do Egito com o povo, chegou no deserto, ele tinha muita coisa para fazer, tinha muitas demandas, né? Tinha muitas coisas para fazer, e ele julgava as causas de todo mundo. Porém a Bíblia fala isso bem claro lá, que o Jetro, o sogro de Moisés, ele chega e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, você está com muito trabalho, você tem muita coisa para fazer, deixe que as coisas grandes venham até você e as menores passe ali. Por exemplo, na igreja nós temos os pastores, né, o missionário, os nossos líderes estaduais, os líderes regionais e os pastores que são líderes dos obreiros que então ajudam também na igreja. Não quer dizer toda a questão do trabalho ministerial em cada local tem essa hierarquia, amém? Eu não posso estar aqui se eu não estiver debaixo da bênção do pastor, meu líder regional, primeiramente pastor Nascimento, depois o pastor Fernando, líder do estado do Paraná, e depois líder do Brasil, que é o pastor Jaime de Amorim Campos. Quem conhece o homem de Deus aí? E depois nosso missionário, ou seja, vem lá de cima a bênção que me faz estar aqui para abençoar você.
Se eu estiver, por exemplo, se eu não estiver, vamos dizer, está amarrado em nome de Jesus, mas vamos dizer que eu fique contra o missionário. Se eu estiver contra o missionário, eu vou poder trazer a vertente da bênção desse ministério para você? Não, porque então se algum dia você falar, pastor, o senhor está falando coisa contra o missionário, você me chama de louco e liga para o missionário, liga para o pastor Fernando, porque isso é errado. Eu preciso estar de acordo com aquilo que me é ensinado. Eu não posso fazer, por exemplo, a Bíblia diz que nós não podemos tomar água que não seja da nossa cisterna. Nos tempos de hoje, tem internet que tem pastor de tudo quanto é lugar pregando, não tem? Tem ou não tem? Pode estar trazendo uma boa palavra, pode estar trazendo um bom ensinamento, mas quem que é o seu pastor? Quem que é o seu pastor? É o pastor Jefferson. Então, existe uma hierarquia, existe alguém colocando-se diante de Deus por você, e Deus vai falar comigo para falar com você. Quem entendeu, diga amém. Ah, pastor, Deus fala comigo. Fala ou não? Fala, mas Deus ele vai usar alguém para direcionar algo para você. Você está entendendo o que eu estou falando? O próprio Senhor Jesus está dizendo, eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Pai manda. Ele está dizendo para nós precisamos que alguém nos dê direções. Então, se eu quero salvar, se eu quero a minha família na presença de Deus, eu não posso ficar agindo somente naquilo que eu acho. Porque vamos falar a verdade, a experiência da vida não faz a gente aprender bastante coisa? Tem pessoas, olha, eu vou falar para você, quando eu comecei no ministério, eu ainda bem jovem, ainda ali, ainda sou jovem, né? Hoje estou com 25, né? Amém? Por que vocês dão risada quando eu falo assim? Não tem cara de 25, não, estou brincando, tá? Mas enfim, quando comecei ali, carinha jovem, eu lembro que minha esposa falava assim, o pessoal, será que vai dar credibilidade para você? Porque você tem uma cara muito, você não tem barba, nem barba crescia no meu rosto ainda, bem jovenzinho. Eu falo, Jesus amado, eu vou deixar crescer a barba. Cresci um fiapo aqui, outro fiapo aqui, ó. Falei, Jesus, não é a barba que dá honra para o homem. Hoje eu uso barba porque é um estilo que o pastor usa. Minha esposa acha bonito assim, né? Tem que agradar a esposa, né? Mas não é a barba que faz você ter autoridade. A Bíblia fala que o Davi, com 17 anos, ele derrubou um gigante. Precisava de ter idade para poder aprender a guerrear? Não, você tem que ser esforçado. Você tem que aplicar o seu coração, colocar seu coração diante de Deus, diga amém. Então, quando nós estamos debaixo de uma hierarquia, nós conseguimos entender que às vezes, mesmo indo contra o que eu quero fazer, eu preciso fazer aquilo que é me ensinado, aquilo que é colocado para que eu venha fazer. Quem está entendendo, diga amém. Então, voltando ao Filipenses capítulo 2, versículo 3, nós vamos ler do começo e depois vamos falar ao final do versículo, nós não lemos ainda, né? Diz assim, nada façais por contenda. Para aqui e olha para o pastor. Esse versículo eu poderia pregar 3 dias para vocês. Você já fez alguma coisa para poder pegar no pé de alguém? Presta atenção que eu vou te falar, você vai entender. A irmã vai lá e faz o arroz, e daí faz o arroz e aí fez pouco arroz. Aí o marido, você fez pouco arroz, acho que não tem miséria aqui em casa e tal. Só para poder pegar a alfinetada, né? Aí no outro dia a irmã faz 3 quilos de arroz. Quem deu risada, deixa eu ver. Vai comer arroz até pelo nariz agora. É isso mesmo, filha. De verdade, de coração. Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Tem pessoas que fazem coisas que são boas, só que faz para arrumar briga. Espera aí então. Isso é um coração de uma pessoa que é o que, gente? Orgulhosa. Ela não sabe ouvir. Puxa vida, eu errei a mão, fiz pouco arroz, pronto, vai lá e faz mais, pronto, resolvido, desculpa, não é nem desculpa, mas eu estou dando um assunto aqui bem corriqueiro e simples, mas às vezes nós não conseguimos as coisas pequenas, nós não conseguimos nos render, e é nesses detalhes que nós ganhamos a nossa família, é nos pequenos detalhes que nós lutamos e vencemos com Cristo, diga amém. Então obedecer a Deus vai me fazer entender que eu não posso fazer nada para arrumar briga. Sabe aquela pessoa que fala assim, então você vai me pagar. Sabe a pessoa que é assim? Então você vai ver. Então você vai ver agora que eu vou fazer para você. Talvez você não fale, mas você comece a praticar. Vou contar coisa de casal aqui, eu falar coisa de casal. Você me tratou mal, então eu vou ficar uma semana sem olhar na tua cara. E daí? Pastor, meu marido acho que está olhando pornografia. É uma índole de mau caráter. Mas está indo, pastor, procurar outra mulher. Mas pois você fica um mês sem olhar na cara do teu marido, mulher de Deus. E assim vice-versa, o homem de Deus a mesma coisa.
Você não olha para a tua esposa, você quer que faça o quê? O Satanás vai trabalhar quando? Quando está tudo em paz ou quando está tudo na guerra? No meio da paz ele atrapalha, e na guerra ele piora ainda mais. Então, se você está vendo que a situação ali é uma armadilha de Satanás, você não pode deixar isso acontecer. Quem está entendendo o que o pastor está pregando? Então, uma pessoa transformada, ela não pode permitir esse orgulho escondido. Ela não pode aceitar isso no seu coração. Ah, pastor, mas o que ele me fez, eu perdoei, mas ele me paga. Vocês estão me ouvindo aí? Está bem claro, né? Tem pessoa que ela tem esse cuidado de perdoar, mas ela faz o que? Ela perdoa para depois dar com a mesma moeda. Ou às vezes até pior. Você me fez isso, então você vai ver só. Então você vai ver. Então entenda bem, existe uma hierarquia, existe algo, uma demanda espiritual que eu preciso acatar. Se Jesus me ensina a palavra, se Ele me dá o entendimento e eu não pratico, então como que as coisas vão mudar? Então, vamos entender a segunda parte do versículo. Versículo 2, versículo 3, desculpe. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas tem que ser feito de que jeito? Mas por humildade. Leia comigo, por favor, bem alto agora. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, mesmo eu sendo uma pessoa, pastor, eu conheço muito, eu sei muito, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, meu marido não é, minha esposa não é, pastor, mas eu estou lutando pelo meu filho, um dia ele vai ser de Jesus, diga amém. O Senhor vai trazer ele para a graça de Deus, o Senhor vai trazer essa pessoa para a presença do Senhor. Só que a Bíblia fala que eu tenho que olhar ainda para essas pessoas que não têm conhecimento nenhum de Deus, e achar que essas pessoas são o que, gente? Ainda maiores. Vocês estão entendendo ou não? São maiores que eu. Mas como que eu vou falar, pastor, que aquela pessoa perdida no mundo é maior que eu? Você entende, meu irmão, que nada é a nosso respeito e tudo é referente a Deus. Tudo que nós sabemos, tudo que aprendemos não diz respeito a nós, não é para a nossa glória, é tudo para a glória de Deus. Então muitas vezes nós não conseguimos alcançar familiares, pessoas da nossa casa, porque nós estamos tentando trazer a glória para quem? Para nós. Você chega em casa, onde você estava? Fui para a igreja de novo? Fui para o lugar onde você devia ir também. Você entende o tom de voz ou não? Você entende aqui? Fui no lugar onde você não vai, eu vou, você não busca, eu busco. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Existe um coraçãozinho orgulhoso ali ou não? Tipo assim, eu sou de Deus, você não é, eu busco a Deus, você não busca. A pessoa do outro lado, se coloque no lugar da outra pessoa do lado. Você pense comigo, essa pessoa gosta de ouvir isso? Sabe quando você vai ter essa pessoa na presença de Jesus? Fala aí, irmão, pode falar. Nunca. Do jeito que você está deixando acontecer, nunca vai acontecer. Nunca vai ter transformação, porque você quer impor as coisas. Entenda que aquele que sabe quem é grande é Deus. Quem sabe que Deus é grande e nós somos pequenos, olha para todos aqueles que estão diante de nós como se fossem maiores do que a gente. Ou seja, eu não tenho que me diminuir. Eu sou um coitadinho, porque eu sou um pobre paupérrimo. Não, ele está dizendo que você não deve, meu irmão, aceitar você querer usar da soberba para crescer sobre alguém. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Abre comigo Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Quem está gostando da mensagem, diga amém. Provérbios 16, 18. Se você achou, diga achei. Provérbios, meio da Bíblia tem Salmos, depois de Salmos vem Provérbios. Quem está sem Bíblia pode acompanhar no monitor. Diz assim, versículo 18. A soberba precede a ruína. Ruína, meu irmão, quero perguntar para você. Ruína não é uma destruição qualquer. A ruína, meu irmão, é você ver tudo acabado, você contemplar tudo destruído. Isso é ruína. A soberba faz você olhar para aquilo que um dia era uma bênção se tornar numa maldição. Um casamento que era uma bênção se tornar um casamento chato, difícil de lidar, um casamento que não vai para frente. Por quê? Porque o orgulho, lembre-se do qual é o assunto de hoje. Nós precisamos levar alegria para nossa casa. Nós não podemos levar o orgulho, nós não podemos levar a soberba para nossa casa. Terminando o versículo, e a altivez do espírito precede. Gente, olha para o pastor. Você já conhece pessoa que faz assim, Conhece ou não? Que olha por cima.
porque eu tenho um carro no ano, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque meu casamento é uma bênção. A pessoa está se matando em casa, mas ela, não, meu casamento é o melhor. Entenda bem, gente, a pessoa que se acha altiva, a pessoa que tem esse coração de querer ser melhor que os outros, muito em breve, ela vai cair. E é tão difícil quando existem pessoas que não compreendem isso, que ela está levando a vida dela de um mal a pior. Então, coloque no seu coração esse entendimento: se eu deixo o orgulho tomar conta do meu coração, eu estou levando a minha família para onde? Para o buraco. Eu não estou transformando minha família, eu estou colocando minha família num buraco. Às vezes vai ter momento que o teu ego vai querer falar mais alto, mas a Bíblia diz que aquele que anda em espírito, ele vence a carne. Aquele que não anda em espírito, a carne vence ele em qualquer situação. Pastor, minha vontade é pegar pelo pescoço. A minha vontade é pegar pelo pescoço. Mas não, a palavra não deixa eu fazer isso. E eu sei que está errado, sai esse pensamento mal, vou andar com Jesus, vou fazer o que é direito, vou fazer o que é certo. Amém, Jesus? Eu lembro de uma família que, glória a Deus, que hoje são obreiros da igreja. Ganhei para Jesus o marido dessa irmã. A irmã vinha para a igreja e ela voltava para casa. Chegava em casa: onde você estava, mulher? O marido falava para ela assim: onde você estava? E ela estava na igreja. E aí ele falava assim: você está querendo namorar com o pastor, né? Você não sai de dentro da igreja mais. Quem já ouviu essas coisas aí? Já ouviu? Você não sai de igreja mais, você quer namorar com o pastor? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. E a irmã vinha, toda vez que ela vinha, ela chorava: pastor, eu não vou poder vir para a igreja mais. Meu marido está fazendo como se eu estivesse traindo ele. Misericórdia, eu venho aqui para orar por ele. Aí eu falei: irmã, vamos fazer o seguinte, a senhora vai fazer diferente. Quando ele te perguntar, a senhora vai falar assim: meu amor, hoje eu fui buscar por você, e olha, Deus deu uma palavra linda para você, diga amém. Aí você pega a Bíblia, aquela palavra que o pastor pregou, você fala: olha o que Deus fala para nós, amor. Ô meu bem, olha o que Deus fala para nós, diga graças a Deus. Ainda que tenha uma resistência do outro lado, uma hora, como diz um ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora ou outra essa pessoa vai se render, diga amém. Pastor, mas meu marido é difícil, minha esposa é difícil. Meu irmão, não existe ninguém difícil para Jesus. Só é difícil quando você não crê, aí é difícil. Agora, se você crê, meu irmão, eu digo isso para você, porque esse homem, na primeira oportunidade, ele vinha na porta da igreja, deixava a esposa ali com o carro e ficava parado na frente. Um dia eu deixei do culto, saí do altar e fui lá, falei: meu irmão, tudo bem com o senhor? Vamos ali assistir o culto, está aí quente aí fora, vamos sentar ali dentro do salão da igreja, assista ali, o senhor não precisa nem acompanhar, só fica ali pertinho. O irmão entrou na igreja, e aí? O que você acha que aconteceu? O irmão se converteu. Foi alguns dias ali, alguns dias, se tornou um grande amigo meu, que Deus o abençoe. Ele sempre assiste minhas mensagens, ele vai saber quem é. Ali meu irmão passou o marido e a mulher a buscar Deus. Ali houve transformação. Mas enquanto a irmã: meu Deus, acho que eu vou ter que parar de ir para a igreja, não tem ônibus. Ô pastor, vou ter que parar de ir para a igreja por causa do sol, por causa do frio, por causa do calor. Meu irmão, Deus, ele tem que estar acima de qualquer coisa que você enfrente. Se você deixar qualquer outra coisa entrar, a soberba vem junto. Né, pastor? Mas é que o senhor tem que entender, né? O pastor quer ver gente na igreja? Quer ou não quer? O pastor quer ver gente na igreja. Ô irmão, não te vi essa semana. Ô irmão, não te vi esse mês. Ô irmão, faz 5 meses que não te vejo. Sou membro dessa igreja, sempre vim aqui. Puxa vida, irmão. Sabe aquela pessoa que ela não consegue falar o quê? Puxa vida, eu me desviei, me perdi, mas estou voltando. Sabe aquela pessoa que não quer assumir? É uma pessoa que se chamada orgulhosa, ela não quer assumir. Eu passei por uma igreja da graça, uma das igrejas que eu passei. Chegou um belo dia, isso era um domingo à tarde, lá tinha culto às 15 horas. Aí chegou uma pessoa: oi, tudo bem? Cadê aquele pastor, tal. Eu falei assim: olha, esse pastor, ele já está há 2 anos em outra cidade, ele foi transferido, quando ele saiu daqui, eu vim para cá, faz 2 anos já que eu estou aqui. Aí ela: nossa, mas eu sou membro daqui. Eu falei: puxa vida, faz 2 anos que eu estou aqui, eu nunca vi a senhora. Sabe a pessoa que ela não quer assumir que está errada? Ela não quer assumir que está errada, ela não quer assumir que ela falhou. Gente, enquanto você não assume que você também tem falhas, enquanto você não assume que você também tem erros, você nunca vai conseguir tratar de você, muito menos de ninguém da sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos recorrer a quem, gente? A Deus, recorrer ao Espírito Santo, recorrer a Jesus, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós não podemos nos afastar,
Nós não podemos deixar a fé em Cristo Jesus. Todos nós precisamos, meu irmão, estar ligados em Deus, para que Deus faça a obra dele em nós. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Vamos, por favor, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 1. Gênesis 3, versículo 1. É bem conhecido, isso aqui é a história de escolinha. Na escolinha, assistir a escolinha, ensina isso aqui para as crianças. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler? Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Para aqui, por gentileza, que eu quero perguntar uma coisa para você. Meu irmão, quem em sã consciência, quem, meu irmão, andando na direção de Deus, para conversar com uma cobra? Quem para conversar com a serpente? Quem, gente? Ninguém. Quando então a Eva bateu um papinho ali com a serpente, eu vou dizer para você, você já falou com a serpente alguma vez? Quem já falou com a serpente alguma vez? Então vou provar para você que você já falou, quer ver? Escuta só. Naquele momento que você está em paz, tranquilo, vem aquele pensamento. Já veio o pensamento do nada na tua cabeça? Do nada vem um pensamento. Aí vem aquele pensamento: faz mesmo, ele te fez mal um dia, faz você agora também. Já teve isso contigo? Isso aí é a serpente falando com você. Você não sabia? Isso aí é o diabo falando no seu consciente, o diabo falando com você. Vai, faz, xinga agora, aproveita, briga, aproveita, fala tudo, como diz, né? Lava toda a roupa agora. Quem na hora da ira fala aquilo que não falaria se estivesse em paz? Na hora da ira, você fala coisas que na hora, se você estivesse em paz, você não falaria? Então na hora que você está irado, aquele momento, aquela oportunidade, o diabo fala no teu ouvido e você vai e faz o quê? Você vai repetindo, porque aquilo não é da tua índole, aquilo não é do teu caráter, porque você não é assim, você é de Jesus, diga amém. Mas quando eu deixo a serpente falar no meu ouvido, preste atenção, quando você tem base de Deus no seu coração, você tem que entender que o diabo vai tentar tirar o que você tem. E olha o que diz aqui o versículo de número 2: e disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não... Gente, pense comigo assim, ó, você já teve briga de espírito com você? Já teve aquela briga espiritual? Que você fala, faço ou não faço, vou ou não vou? Sabe que você tem a palavra certa, você sabe que você não deve, não adianta eu xingar, não adianta eu brigar, não adianta eu bater de frente, não adianta eu fazer assim, mas quando você vê, você já está lá, já explodiu, já está falando que não devia? Já ou não? É o que está acontecendo com ela. A Eva foi tentada, Satanás estava ali e ela começou a falar, puxa vida, mas eu sei o que é certo fazer. O certo de fazer não posso ser orgulhosa, eu tenho que entender, não posso ser assim, não posso ser assado. Só que ela estava tendo aquela discussão, eu certo de fazer, eu sei como que faz, Deus disse para não fazer assim e eu não vou fazer, não vou, até aí ela estava aguentando, ela estava resistindo. Versículo 3, versículo 4, perdão. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Vamos falar um negócio aqui, irmãos, é juntar a fome com a vontade, a fome com a vontade de comer. É ou não é verdade? Quando você solta, minha mãe falava soltar os cachorros, quando você solta os cachorros, quando você solta o que está engasgado, não dá um alívio? E depois uma tristeza eterna. Não devia ter feito isso, não devia ter falado desse jeito, não devia ter agido dessa maneira. Ou seja, na hora dá até um alívio, na hora da briga, quando você vence, agora você não tem o que falar, agora você fica quieto. A pessoa acha que está ganhando porque ela está falando com uma palavra mais alta, ou expondo o erro de alguém. Não se esqueça que você também tem erros. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, está bem claro aqui que estava tendo uma briga. Ela queria fazer o que era certo, mas o diabo apresentou. Pergunto para você, as pessoas às vezes falam, eu vi um bichão chifrudo, com o rabo pontudo, ele era vermelho, e o diabo vinha. Meu irmão, cuidado, viu? O diabo não vai preparar nada ruim para você. O diabo não vai preparar algo que você não goste.
Ele vai preparar o que você gosta. Jogar na cara dos outros as coisas é bom? Fala a verdade. É bom ou não? Não, não é bom. Mas quando você está com o teu coração longe de Deus, você acha maravilhoso. Isso é para qualquer um. Por isso nós temos que entender, quando deixamos a serpente falar mais alto, quando deixamos o diabo falar, sabe, no nosso ouvido, ficar colocando, eu se fosse você eu largava mesmo, eu estou aqui, nunca fui feliz, você sempre foi triste. Você sabe quando você começa a se autoexaminar? Eu não estou aqui de graça, ninguém me ama. O diabo começa a colocar essas coisas na tua cabeça, e você cai. Porque diz aqui o versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Meu irmão, presta atenção, a Eva está sabendo agora que se ela comer daquele fruto, ela vai se tornar um Deus. Opa, o que o diabo preparou? Algo bom ou ruim? Opa, vou me tornar uma deusa, a deusa Eva. Se eu comer desse fruto, então aquilo atiçou ela a querer fazer uma coisa errada. Às vezes você nem quer fazer algo errado, mas às vezes o problema vem na tua cara, vem diante de você, você não quer falar, mas o problema vem na tua frente. É ou não é verdade? Pastor, vem na minha, eu não quero, mas parece que é uma coisa do capeta, o trem aparece para me tirar fora do sério. Estou falando com essa linguagem porque você tem que entender que existe isso. E ele diz aqui, versículo 6, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a árvore era boa ou era ruim? Quando ela botou o olho, opa, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai alegrar meu ego, isso aqui vai ser legal para mim. Ela disse o quê? Agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e fez o que também? Deu para o seu marido, ele comeu com ela. Pergunto para vocês, essa mulher, no momento que ela falhou, aquele momento que ela deixou de confiar em Deus, que ela deixou a palavra de Deus, ela caiu sozinha? Levou toda a sua família? Quem era a família dela? Era o marido, era o Adão. Eles não tinham filhos ainda, mas ela levou junto com ele. Entenda, não estou falando aqui da figura feminina da Eva ou masculina, independente. Eu queria que você entendesse que quando a gente deixa a voz do Satanás, que deixar a serpente falar no nosso coração, a gente faz aquilo que desagrada a Deus. Você está entendendo? Então nós não podemos deixar isso crescer dentro de nós. Teve um homem na Bíblia, vai comigo por favor, em 2 Crônicas 26, vocês já ouviram falar do rei Uzias? Já? O rei Uzias, ele foi eu posso dizer para você, dos melhores reis que Israel já teve, que o povo de Deus já teve. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 1, ele começou bem jovem, e Deus abençoou muito ele, porque ele fazia algo muito importante. Diz assim, então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai, e este fez o que, gente? Edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais, e era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Leia comigo por favor agora. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Continue lendo comigo. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus fez o quê? Prosperou. Ou seja, Uzias, mesmo sendo tão jovem, tudo que ele fazia, Deus colocava a mão dele, porque ele seguia tudo que a palavra de Deus direcionada pelo profeta Zacarias, o homem de Deus, toda a pregação que o Zacarias trazia para ele acatava, ele andava debaixo daquilo que era ensinado, amém? E debaixo desses ensinamentos, ele prosperou muito. Deus fez ele crescer porque ele buscava a Deus, e porque ele andava debaixo da hierarquia do Zacarias. O Zacarias era como se fosse o pastor dele. O Zacarias dava a palavra, e o Zacarias fazia o que, gente? O Uzias fazia o que? Ele colocava em prática. Ele colocava em prática, e quando ele colocava em prática, a palavra diz claramente isso para a gente entender, diz que ele cresceu, prosperou e foi abençoado em tudo que ele fazia. Eu não vou ler o restante aqui, mas ele cresceu, ele foi amigo da engenharia, ele foi amigo da agricultura. O homem, meu irmão, ele fazia coisas, meu irmão, que aos olhos humanos não havia se ainda manifesto na terra. Ele começou a obra de engenharia nesse mundo, diga amém.
Esse homem, meu irmão, ele fez algo diferente dos demais, e ele cresceu muito. Só que vai no capítulo, ainda no capítulo 26, no versículo 16, olha o orgulho quando uma pessoa cresce, ela melhora, ela vai evoluindo, ela chega, agora eu sou crente, eu sou uma coluna da igreja, eu sou o maior dizimista, eu sou a pessoa que sempre tem oferta para dar. Sabe aquela pessoa que ela se acha melhor que as outras? Chegou o dia do Uzias também. Versículo 16 fala assim, leia comigo: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até o que, gente? Olha para o pastor, por gentileza. Quando que esse homem se corrompeu? Quando ele se corrompeu, gente? Quando ele deixou o seu coração se exaltar, quando ele deixou o orgulho tomar conta dele, quando ele começou a permitir que esse coração que um dia era humilde e ouvia a palavra de Deus, começasse a achar que ele vivia dependente de si mesmo, que ele não precisava de mais ninguém. Entenda bem, quando que ele começou a cair? Quando ele estava fortificado. Uma pessoa começa a uma pessoa começa a se esfriar na fé depois que ela se aqueceu muito. Uma pessoa começa a se esfriar na presença de Deus depois de um tempo que ela esteve muito perto de Deus. Você entende isso? Uma pessoa que esteve muito junto com Deus, ligada com Deus, quando ela se acha que agora não precisa mais, aí ela acaba caindo. Quando nós estamos em um patamar de crescimento, nós temos que entender: quanto mais de Deus você tem, mais de Deus você tem que buscar. Quanto mais de Deus você tem, mais humilde você tem que ser. Amém, gente? Só que esse é o grande X da questão. Ele, depois de crescer e ser fortificado, preste atenção que eu vou falar, tratando hoje de família. Se você cresce com Deus, quando você vem para a casa de Deus, você cresce? Você aprende? Quem está aprendendo nesse propósito? Pastor, eu estou aprendendo muito, tem me ajudado. Só que isso não pode fazer você achar que você é melhor do que alguém que está na tua casa. Pastor, mas eu sei a palavra, eu sei o que é certo. Tudo bem, mas um dia você também não sabia. Eu preciso aprender a maneira certa de ganhar aquela pessoa. Como que eu vou fazer para agir, para tomar uma decisão? Como que eu vou fazer para ganhar meu marido, meu filho, minha esposa, meus irmãos? Diga graças a Deus. Como que eu faço? Ele se fortaleceu. Meu irmão, quando você está fortalecido, vamos falar a verdade, aos olhos de todo o povo que via Uzias, não falava: puxa vida, esse rei Uzias, olha, não tem ninguém que alcance ele, porque ele é um homem diferente. Deus prosperava tudo que Uzias fazia. Só que quando que foi a queda dele? Quando ele achou que estava bem. Quando você acha que dá para parar de orar, aí que você tem que orar. Quando você acha que tem que parar de vir para a igreja, é aí que você tem que vir para a casa de Deus. Ah, pastor, é que eu já sei que o pastor vai pregar. Tem gente que não é assim? Ah, o pastor vai falar de transformação de novo, não precisa ir para a igreja não. Ah, eu vou fazer o que lá? O pastor já falou isso, o pastor já ensinou isso. Sabe quando o pastor fala: gente, vamos abrir Salmos 91. Ah, Salmo 91 eu já sei. Você entende isso? Então a gente tem que ter um cuidado para não permitir a soberba, para não permitir o orgulho entrar em nosso coração e nós viemos achar que já estamos preparados para o que deve é. Jesus disse: o espírito pode estar pronto, mas a tua carne vai fazer o teu espírito enfraquecer. Por isso sempre nós temos que permanecer onde? Na presença de Deus, acatando a palavra, obedecendo a palavra. Gente, não tinha ninguém mais rico que esse homem. Meu irmão, esse homem dava o maior dízimo do mundo, porque ele era o rei, ele crescia, ele prosperava. Adiantou alguma coisa? Porque ele permitiu exaltação. Tem gente que exaltou-se, ele deixou exaltar o coração. Para terminar essa parte, prometo que termina agora, versículo ainda de número 16, aí diz assim, né? Ele se corrompeu e transgrediu contra quem? Contra quem ele transgrediu, gente? Se corrompeu e transgrediu contra o... É o próximo, Luiz. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar. Gente, quem queimava o incenso? Quem tinha que fazer isso? Não era o sacerdote que tinha que fazer isso? Ele se fortificou tanto que ele achava agora que ele já era sacerdote. Ele se auto-intitulou sacerdote e disse: eu vou queimar o incenso hoje. Sabe aquela pessoa que diz: não, o pastor está dando a palavra, mas eu vou fazer assim. O pastor está falando: tem que ser desse jeito, mas não quero fazer de outro jeito. Sabe aquela pessoa que ela não quer entender, ou seja, ela até entende, mas ela não quer praticar aquilo que é ensinado? Quando a gente não aprende aquilo que é ensinado, quando a gente não pratica aquilo que é ensinado, vai chegar uma hora que a gente vai cair. A gente quer ser o nosso próprio Deus, a gente quer ser o nosso próprio pastor.
Você entende o que eu estou falando? A pessoa que se acha denominada, que ela toma uma decisão sozinha, ela está fazendo isso para sua própria sua própria condenação. Aqui está bem claro, quando que ele caiu? Quando ele fortaleceu, quando ele cresceu, agora ele se acha no direito de queimar incenso. Agora eu te pergunto para você, nós somos passíveis de errar? Somos ou não? Se somos passíveis de errar, se erramos, pastor, eu errei, quem já errou? Ô pastor, eu já errei, infelizmente, e sou sucinto, né? Sucinto não, sou sujeito a cair em erros novamente, porque sou ser humano, todo homem é sucinto a cair. Porém, uma coisa que diferencia o orgulhoso do humilde. Começamos, lembre que o propósito do dia de hoje, baseia-se em Filipenses 2, versículo 3. Amém? Baseia-se capítulo de Filipenses 2, versículo 3. O Senhor, meu irmão, Ele quer os humildes, Ele não quer ninguém soberbo, Ele quer você rendido a Ele, dizendo: Deus, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor, amém? Eu dependo. E agora você consegue entender comigo, para a gente fechar, prometo que termino. Quando Ele fala essas palavras, Ele entra no altar do incenso para queimar o incenso. Eu digo para você, os sacerdotes, eu não vou ler porque o tempo é curto, os sacerdotes falam: não convém para você, Uzias, fazer isso. E ele escuta essa palavra e fala o quê? Estou nem aí. Ele continua fazendo a mesma coisa. Sabe quando você alerta a pessoa continua? Lembra que nós lemos em Provérbios 16, 18? A altivez precede o teu orgulho, precede a tua própria ruína. Você não aceitar que você precisa se quebrantar, você não aceitar que você precisa entender que você também erra. Cobrar é fácil, mas entender que erra também é muito bom. Você ver o erro alheio e orar, amém, mas olhar para o teu erro também é ótimo. Diga graças a Deus. Você está entendendo? Então, para a gente fechar, ele não aceitou. Aí a Bíblia fala que a lepra saiu aonde? No meio da testa. Lembra dessa passagem? Não vou terminar, porque depois você termina na sua casa, que meu tempo já acabou aqui. Mas quando ele terminou, ele continuou queimando incenso, ele poderia muito bem falar: sacerdote, me perdoe, eu não poderia estar aqui. Podia ou não podia? Só que ele era o que, gente? Não, eu sou rei, eu que mando nesse negócio aqui, eu que sou dizimista dessa igreja aqui, eu que sou o maior dizimista, eu que pago o aluguel dessa igreja. Tem gente assim? Tem gente assim. Uzias se achava melhor que os outros, e ele então, meu irmão, nasce uma lepra no meio da testa dele, e logo daqui a pouco ele morre e acaba o ministério dele. Quando você se acha melhor que os outros, você está preparando a sua própria cova. Amém, gente? Para a gente não fechar aqui sem dar a direção, quando lá em Filipenses, né, eu vou ler novamente, só para a gente poder fechar aqui. Nada façais por contenda. Lembra que Uzias fez? Ele foi queimar incenso para arrumar briga com o sacerdote. Não era coisa para ele fazer. Tem coisas que a gente não está disposto a ouvir. Pastor, meu casamento está assim, presta atenção. Você já viu a expressão abrir o coração? Já ouviu a expressão abrir o coração? Abrir o coração é você falar tudo que está dentro de você, mas jogar para fora. Sabe o que é falar mesmo? Eu estou assim, eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia, eu venho para a igreja, mas não sinto nada, não tenho vontade nenhuma de estar na igreja. Sabe que a pessoa ser sincera? Sinceridade, abrir o coração. Olha, quando uma pessoa faz isso, ela não está expondo o erro, ela está expondo, meu irmão, que ela quer mudar. O problema é quando a pessoa ela se acha estar bem e continua levando assim. Deus vai fazer alguma coisa por ela assim? Aí ela vai querer culpar: porque eu vou na igreja da graça, não tem milagre, não tem mudança. Tem muita gente contando milagre, mas a pessoa que anda orgulhosa, que não acha que precisa de ajuda, ela nunca vai mudar, ela sempre vai estar passando pelos mesmo problema. Quem entendeu, diga amém. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser obreira, pode ser diácono, pode ser ministro de louvor, pode ser membro da igreja. Você precisa de uma direção.
Você precisa buscar a Deus. Pastor, lá em casa é um pé de guerra. Então vamos conversar, vamos sentar. Por que acontece pé de guerra lá? Vamos sentar, abrir o coração, falar. Se o Uzias abrisse o coração e falasse: puxa vida, eu não deveria ter queimado incenso aqui, me perdoa, Deus perdoaria? Os sacerdotes perdoariam? No entanto, que o sacerdote disse: vai para tua casa, sai daqui. Mas ele não quis ir embora. Ou seja, ele quis fazer, meu irmão, como diz a minha mãe, ele quis empinar o narizinho e achar que mandava em alguma coisa. Quando a gente acha que é alguma coisa, é aquela hora que você não é nada. Por isso nós temos que entender, gente, nós precisamos transformar sim nossa casa, mas nós não podemos deixar esse sentimento de orgulho oculto dentro de nós. Não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, meu irmão, não se esqueça, nós não somos nada sem o Senhor. O próprio Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer. Vocês podem fazer muita coisa sem Ele, mas vocês fazem e nada dá certo. Como diz um ditado: rema, rema, rema e não chega a lugar nenhum. Nada, 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 chega na praia e morre na praia. Por quê? Porque está sem a direção de Deus. Ande na direção de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, bem forte e bem bonito, para a glória de Deus, amém? Os amigos de casa, Deus abençoe, fiquem na paz em nome de Jesus.